Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje estudaremos um assunto que é muito cobrado em concurso de professor. Vem comigo. Piaget. Prova Univida 2024, Prefeitura de Floraí, Paraná. Professor. Olha que questão interessante, gente. Considerando os estágios de desenvolvimento descritos por Piaget, analise a situação hipotética abaixo. Quando uma professora apresenta à criança dois recipientes idênticos, contendo uma quantidade igual de argila, e pega uma das porções de argila, moldando em uma forma alongada, transformando-a de uma esfera em um cilindro, e indaga a criança: se quisermos voltar à forma original da argila, podemos fazer isso? E ela responde sim, é porque. Bem, aqui estamos a analisar os estágios de Piaget, os estágios do desenvolvimento de Piaget, que basicamente eles vão analisar as crianças do 0 aos 11 anos de idade. Claro, 11 anos como ponto de partida, evidentemente, mas a ideia é a seguinte: a partir de estágios da aprendizagem, nós compomos, né, nós construímos a nossa capacidade de abstração. A ideia é essa. Como é que nós construímos, ao longo das faixas etárias, a capacidade de abstração? A partir dos 11 anos, para Piaget, nós já temos, se nós tivermos adequadamente construído as etapas anteriores, a partir dos 11, mais ou menos, nós já temos a capacidade de abstrair, diferentemente de quando éramos bebês, diferentemente de quando éramos crianças muito pequenas. Essa é a ideia dos estágios do desenvolvimento de Piaget. Como é que nós construímos a nossa capacidade de abstração? Essa é a ideia. Bem, então, a partir dessa situação problema, vamos analisar as opções. Item 1. Entende que uma ação pode ser desfeita ou revertida, mostrando a aplicação prática do conceito de reversibilidade. Não se esqueça que na situação problema, o examinador disse, né? Se quisermos voltar à forma original da argila, podemos fazer isso? Admita que a criança disse que sim. Se a criança disse que sim, entende que a ação pode ser desfeita ou revertida, mostrando a aplicação prática do conceito de reversibilidade? Fácil, né? 2. Apresenta o conceito de reversibilidade e pensamento desenvolvido durante a fase pré-operatória. Será que isso acontece na fase pré-operatória? 3. Compreende que as transformações físicas não alteram a quantidade e a ação pode ser revertida à forma inicial? 4. Compreende perfeitamente que algumas ações podem ser revertidas, pois encontra-se no estágio pré-operatório. Será se essa situação problema ela se aplica ao pré-operatório? 5. Demonstra uma habilidade cognitiva que se desenvolve durante o estágio operatório concreto, a reversibilidade. E aí, pessoal, meus queridos professores, vocês recordam os estágios de desenvolvimento de Piaget? Bem, o gabarito aqui é a letra E, que vai dizer que os itens corretos são os itens 1, 3 e 5. Vamos aqui. Bem, o que foi que a criança respondeu na situação problema? O professor perguntou: se quisermos voltar à forma original da argila, podemos fazer isso? A criança disse que sim. Se a criança disse que sim, ela entende que uma ação pode ser desfeita ou revertida, mostrando a aplicação prática do conceito de reversibilidade. O item 1 é fácil, né? O 2, o 2 está errado porque esse momento não vai se encaixar na fase pré-operatória. Eu vou já recordar os estágios do Piaget, tá certo? Mas essa capacidade de análise da reversibilidade não se encontra na fase pré-operatória. Está errado o item 2. O item 3 está correto, porque diz que essa criança compreende que as transformações físicas não alteram a
quantidade de argila, e a ação pode ser revertida à forma inicial, verdadeiro. O item 3 ele complementa o item 1. E o 4 está errado, porque vai dizer que a criança compreende perfeitamente que algumas ações podem ser revertidas, pois encontra-se no estágio pré-operatório errado. A gente já viu que não está no pré-operatório, né? Não está na fase pré-operatória. O item 2 é errado, o 4 é errado. O 5 diz que a criança demonstra habilidade cognitiva que se desenvolve durante o estágio operatório concreto perfeito, a reversibilidade. Então, tranquilamente aqui, de fato, os itens são 5, 3 e 1. Gabarito letra E, perfeito. 1, 3 e 5, show. Bem, aqui eu fiz um resumo da teoria do Piaget para vocês. Olha só. A teoria do desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget, o suíço, é dividida em 4 principais estágios. Piaget foi um expoente da escola construtivista, né, ele parte da ideia de construção do conhecimento. Bem, nós temos os 4 principais estágios de Piaget, que caem muito em prova, como vocês viram, caracterizados por diferentes maneiras de pensar, aprender e compreender o mundo. Quais são esses estágios? O sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal. Advirto que no operatório formal aqui, se o educando tiver vivenciado adequadamente os momentos anteriores, ele tem um potencial de abstração construído. Mas não foi esse o tema da questão, né? Ele quer que a gente explique, compreenda o operatório concreto. Antes, vamos entender aqui os estágios do desenvolvimento em sentido completo do Piaget. Estágio sensório-motor, que é o primeiro estágio, ele abrange do nascimento aos 2 anos de vida da pessoa. É do 0 aos 2 anos. Nessa fase, o bebê se desenvolve principalmente por meio de suas ações e interações com o ambiente. Aqui a gente tem os bebês e suas ações e interações com o ambiente. Próximo estágio, nós temos o pré-operatório, que abrangerá a faixa etária dos 2 aos 7 anos. Qual a ideia aqui? Os pensamentos e a linguagem começam a desempenhar papel mais importante. Próximo estágio, o operatório concreto, que aqui vai abranger dos 7 aos 11 anos, e é exatamente o assunto dessa questão. A criança começa a pensar mais logicamente, entendendo conceitos como números, classificações e relações causais. É exatamente a operacionalidade da questão proposta. Questão, por sinal, muito inteligente, muito bem elaborada. E o último estágio, que aqui, se os estágios anteriores tiverem sido adequadamente trabalhados, ou seja, construídos, o educando já terá construído o seu potencial de abstração, a sua capacidade de abstração, que é dos 11 anos em diante. Estágio operatório formal. Formal porque a capacidade de abstração, a capacidade de pensamento abstrato se desenvolve, permitindo que as pessoas explorem os conceitos mais complexos e sutis. Bem interessante, né, a abordagem de Piaget. Bem, gente, espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Gratidão por sua audiência. Até o próximo vídeo.